Você já foi traído, humilhado ou injustiçado por alguém? Pode ter sido por um parceiro, por um amigo que te abandonou, por um colega que te prejudicou, por alguém que te fez parecer pequeno na frente dos outros. E naquele momento, algo específico aconteceu dentro de você. Não foi apenas dor, não foi apenas tristeza. Foi um pensamento claro, frio e quase sedutor. Eu quero que essa pessoa pague. E talvez você tenha começado a imaginar como seria. Planejou em detalhes, pensou no momento certo, escolheu as palavras, construiu a cena na sua cabeça. Por alguns instantes, aquilo pareceu bom, parecia justo, parecia necessário, parecia a única forma de fechar aquele ciclo. O que você não sabia é que nesse exato momento, o seu cérebro estava sendo inundado pelos mesmos circuitos que ativam prazer, recompensa e antecipação. A neurociência descobriu que para o cérebro, planejar vingança parece melhor do que o alívio que vem depois. Isso significa que o desejo de se vingar é biologicamente sedutível. Não é fraqueza, nem falta de caráter. É só um mecanismo antigo instalado na arquitetura mental humana. Mas esse mecanismo tem um custo, e hoje você vai entender tudo sobre ele. O que é vingança, psicologicamente falando? Antes de falar sobre o que acontece no cérebro, é preciso definir o que a psicologia entende por vingança. Vingança não é apenas reação impulsiva, é um comportamento motivado pelo desejo de infligir sofrimento ou prejuízo a alguém que nos causou dano, com a intenção de restaurar um senso interno de equilíbrio, dignidade ou justiça. O elemento central não é apenas punir, é recuperar algo que foi tirado. Quando alguém nos humilha, trai ou prejudica, existe uma sensação de que o mundo ficou desequilibrado. A balança está torta e a mente busca formas de restaurar esse equilíbrio. A vingança parece ser uma dessas formas porque ela devolve ao agressor parte do sofrimento causado. Na lógica emocional, se você me feriu, você também vai sentir. Mas o que a psicologia mostra é que esse cálculo raramente funciona como planejado. A balança não volta ao centro. Na maioria dos casos, ela inclina ainda mais. O cérebro em modo de retaliação. Quando percebemos uma injustiça, traição ou humilhação, o cérebro dispara uma sequência de respostas. Primeiro vem a amígdala, a estrutura responsável por processar ameaças e emoções intensas. Ela interpreta a traição como um perigo social e dispara um estado de alerta. Depois, o sistema de recompensas entra em cena. Estudos de neuroimagem mostraram que quando alguém pensa em punir quem o prejudicou, o núcleo accumbens, uma região central do sistema de recompensa cerebral, é ativado. Essa é a mesma região que responde a comida, sexo, dinheiro e outras formas de prazer. Isso explica por que a ideia de vingança parece tão boa. O cérebro não distingue entre prazer real e prazer antecipado de retaliação. E a antecipação, no cérebro, muitas vezes é mais intensa do que o evento real. É por isso que planejar a vingança pode ser mais satisfatório do que executá-la. Porque enquanto a pessoa planeja, o cérebro está sendo alimentado por dopamina, a substância ligada à busca de recompensa. Mas quando a vingança acontece de verdade, a dopamina cai. A satisfação esperada não aparece com a intensidade prometida. E o que fica pode ser decepção, vazio ou, em alguns casos, mais raiva ainda. Porque a vingança raramente satisfaz. Estudos psicológicos mostraram de forma consistente que pessoas que se vingam tendem a sentir menos satisfação do que esperavam. Um dos experimentos mais conhecidos nessa área mostrou que participantes que podiam punir quem os prejudicou relataram continuar pensando na ofensa por mais tempo do que aqueles que não tinham essa opção. A explicação é contraintuitiva. Quando você se vinga, você mantém o foco no conflito. Você continua lembrando, continua sentindo, continua alimentando a chama que queria apagar. Mas quando você escolhe não retalhar, a mente tem mais espaço para processar, distanciar e seguir em frente. Isso não significa que perdoar é fácil ou que ignorar o dano é saudável.
significa que o mecanismo de vingança não funciona como a mente promete. A promessa é: quando eu me vingar, eu vou me sentir melhor. E a realidade frequente é: quando eu me vinguei, percebi que o buraco estava no mesmo lugar. Humilhação como gatilho principal. Nem toda ofensa gera desejo de vingança da mesma forma. A humilhação é o gatilho mais poderoso. Quando alguém nos prejudica financeiramente, ficamos com raiva. Quando alguém nos trai afetivamente, ficamos com dor. Mas quando alguém nos humilha, especialmente em público, algo diferente acontece. A humilhação ataca a identidade. Ela não apenas fere, ela diminui. Ela coloca a pessoa em posição de inferioridade na percepção social. E para o cérebro, perder status social é uma das ameaças mais primitivas que existem. A resposta a essa ameaça costuma ser mais intensa e mais duradoura. Por isso, pessoas que foram publicamente humilhadas tendem a planejar vinganças mais elaboradas. Elas não querem apenas causar dano, querem restaurar a própria imagem. A vingança, nesse contexto, é menos sobre punição e mais sobre recuperar o senso de dignidade. Mas o problema é que dignidade real não se recupera externamente. E a vingança que nasceu do desejo de se reerguer, muitas vezes mantém a pessoa presa no mesmo nível da dor que tentava superar. Justiça versus vingança. Existe uma linha importante entre buscar justiça e buscar vingança. Justiça é orientada pelo princípio: o dano causado deve ter uma consequência proporcional. Vingança é orientada pelo sentimento: eu quero que essa pessoa sofra o que me fez sofrer. A diferença não está sempre na ação, mas na motivação. Uma pessoa pode fazer a mesma coisa por razões completamente diferentes, uma movida por princípio e a outra movida por dor. E isso muda o custo psicológico. Quem age por justiça tende a fechar o ciclo mais facilmente, porque o objetivo era externo e claro. Quem age por vingança tende a descobrir que o ciclo não fecha porque o objetivo era interno e emocional. Raiva não se resolve com a ação externa, ela precisa ser processada internamente. E esse é um dos maiores enganos do desejo de retaliação. A ideia de que fazer algo com o outro vai resolver o que está dentro de mim. A vingança nas relações amorosas. Poucas situações ativam o desejo de vingança com tanta intensidade quanto em relações amorosas. Traição, abandono, rejeição e humilhação dentro de uma relação íntima têm um peso diferente, porque envolvem confiança profunda. Quando alguém que você ama te feriu, o dano não é apenas emocional, é identitário. É como se parte da narrativa que você construiu sobre si mesmo e sobre o mundo tivesse sido invalidada. E a raiva que surge disso é muito mais complexa do que raiva simples. Ela mistura dor, amor residual, orgulho ferido, medo de solidão, vergonha de ter confiado e necessidade de controle. A vingança amorosa muitas vezes não é sobre punir o outro, é sobre provar para si mesmo que ainda tem poder, que não ficou completamente destruído, que a história não termina com aquela humilhação. Mas o problema é que o ato de retaliação muitas vezes mantém a pessoa emocionalmente ligada àquilo que queria superar. Para se vingar, é preciso continuar pensando no outro, continuar sentindo o dano como fresco, continuar investindo energia naquele conflito. E esse investimento pode atrasar o processo de cura por meses ou até anos. Vingança nas redes sociais. O ambiente digital criou um terreno novo e poderoso para o desejo de vingança. Nunca foi tão fácil expor alguém. Nunca foi tão rápido destruir uma reputação. Nunca foi tão simples construir uma narrativa pública que coloca o outro no papel de vilão. As redes sociais transformaram a vingança em algo instantâneo, acessível e com audiência. E isso muda o cálculo emocional. Antes, se vingar exigia tempo, planejamento e risco pessoal. Hoje, pode ser feito em segundos, de forma anônima, com potencial de alcance ilimitado. Isso tornou o impulso de retaliação muito mais fácil de agir.
e também muito mais difícil de reverter. Uma vez que a exposição pública foi feita, ela não volta. O dano à reputação, seja verdadeiro ou parcial, pode durar anos. E quem iniciou a retaliação muitas vezes descobre, depois da adrenalina, que as consequências para si mesmo também foram significativas. Cancelamento, processos legais, conflitos em cascata, exposição inversa. A vingança digital pode começar como um gesto de poder e terminar como uma prisão. O planejador silencioso. Nem toda vingança é ruidosa. Existe um perfil de pessoa que processa o desejo de retaliação de forma completamente interna. Não age imediatamente, não expõe e não confronta. Planeja em silêncio. Esse padrão é especialmente comum em pessoas com alto controle emocional externo, mas com um processamento interno muito intenso. O problema é que o planejamento silencioso pode se tornar uma prisão psicológica. A pessoa consome energia enorme construindo cenários mentais que nunca se concretizam, repassa o conflito repetidamente, alimenta a raiva de forma crônica e, ao longo do tempo, essa raiva não processada começa a afetar outras áreas da sua vida. A saúde física responde à raiva crônica com inflamação, insônia, ansiedade e outros sintomas. A vida social é afetada porque o foco interno no conflito reduz presença e conexão. A criatividade e o desempenho caem, porque parte do processo mental está permanentemente dedicada àquele conflito. Quem planeja em silêncio por muito tempo, muitas vezes não está se protegendo, está se prendendo. O ciclo da raiva não processada. Raiva é uma emoção legítima. Ela surge como resposta à injustiça, dano ou violação de limites. O problema não é sentir raiva. O problema é o que acontece quando ela não é processada. Raiva não processada não desaparece, ela se acumula, e à medida que se acumula, começa a distorcer a percepção. A pessoa passa a ver ameaças onde não existem, a interpretar situações neutras como ataques, a reagir com intensidade desproporcional a gatilhos menores, a generalizar, todo mundo me trata assim. Esse estado é corrosivo, não porque a raiva seja errada, mas porque ficou tempo demais sem resolução. A vingança nesse contexto parece ser a saída. Parece que, se a raiva tiver um destino, o ciclo se fecha, mas geralmente não fecha, porque o ciclo só se fecha quando a raiva é processada, não quando é descarregada. O papel do orgulho. O orgulho ferido é um dos maiores combustíveis do desejo de vingança. Quando nos sentimos superiores e somos tratados como inferiores, quando temos nossa imagem diminuída diante dos outros, quando perdemos prestígio em situações que importavam, o orgulho ativa um mecanismo de recuperação. E esse mesmo mecanismo pode se transformar em desejo de retaliação. O orgulho ferido não quer apenas punir, ele quer inverter a posição. Quer que o outro ocupe o lugar de baixo enquanto a pessoa volta por cima. Isso é visível em disputas corporativas, conflitos familiares, términos de relacionamento e rivalidades antigas. A dimensão do orgulho torna a vingança ainda mais difícil de resolver, porque restaurar o orgulho por ação externa é uma tarefa sem fim. Sempre haverá alguém que não soube, sempre haverá algo ainda a ser provado, e o ciclo continua. Quando a vingança é usada como controle. Em alguns contextos, a vingança não é uma explosão emocional, é uma ferramenta de controle. Pessoas com determinados padrões de comportamento, como narcisismo patológico, podem usar a ameaça de retaliação de forma calculada, não como reação à dor, mas como mecanismo para manter poder sobre os outros. A mensagem implícita é: se você me contradizer, eu vou fazer você pagar. Esse uso de vingança como instrumento é especialmente prejudicial porque não é emocional no sentido clássico, é estratégico, e as pessoas ao redor aprendem a se comportar com base no medo da retaliação, não na confiança ou no respeito. Isso cria ambientes tóxicos em famílias, empresas e relacionamentos onde ninguém age livremente
porque todos calculam as consequências de contrariar quem detém esse poder. O custo real de alimentar vingança. Alimentar o desejo de vingança por tempo demais tem custos reais e documentados. Psicológicos. Ruminação constante e dificuldade de concentração, aumento de ansiedade e irritabilidade, redução da capacidade de processar emoções novas, dificuldade de estabelecer confiança em novas relações. Os físicos. Aumento de cortisol, o hormônio do estresse, comprometimento do sistema imunológico, distúrbios do sono, dores físicas relacionadas à tensão crônica. Os sociais. Isolamento por foco excessivo no conflito, dificuldade de criar novas conexões genuínas, reputação afetada por padrões de retaliação visíveis. Os existenciais. Sensação de que a vida está sendo vivida em resposta ao outro, não em direção própria, perda de tempo e energia que poderiam ser direcionados a crescimento. Ou seja, o principal prejudicado pela vingança é quem a planeja. A diferença entre soltar e ignorar. Uma das confusões mais comuns em torno desse tema é a ideia de que não se vingar significa aceitar o que foi feito. Não significa. Soltar não é o mesmo que concordar. Não retalhar não é o mesmo que dizer que o outro estava certo. Processar a raiva internamente não é o mesmo que fingir que não doeu. A diferença está em para quem você dedica sua energia. Se você continua vivendo em função do conflito, planejando retaliação, esperando o momento certo, você está colocando o outro no centro da sua vida. A pessoa que te feriu passou à frente dos seus sonhos, projetos e possibilidades. Soltar é um ato egoísta no sentido mais saudável da palavra. É decidir que a sua energia vai para você e não para o conflito. Vingança como narrativa. Outra dimensão importante é o papel da narrativa pessoal na manutenção do desejo de vingança. A mente humana organiza experiências em histórias, e quando somos feridos, tendemos a construir narrativas que preservam nossa imagem como herói ou vítima justa. Eu fiz tudo certo e fui traído. Eu confiei e fui usado. Eu merecia melhor e fui diminuído. Essas narrativas têm verdade, mas podem também prender. Porque quando a identidade fica ligada à posição de quem foi injustiçado, a vingança se torna necessária para dar sentido à história. Se eu não retalhar, significa que foi fraco. Se eu deixar passar, significa que aceitei aquilo. Mas essa lógica mistura dois planos, o emocional e o narrativo. Não retalhar não significa que o dano não existiu. Significa que você escolheu não deixar aquele dano ditar a sua próxima ação. A psicologia da vingança revela algo profundo sobre a natureza humana. Fomos construídos para reagir à injustiça. Temos mecanismos cerebrais que tornam a retaliação sedutora. Sentimos prazer antecipado diante da ideia de ver o outro pagar. E isso é humano, é antigo e é real. Mas humano não significa inevitável. E real não significa útil. O que a neurociência, a psicologia e a experiência de vida mostram repetidamente é que a vingança raramente entrega o que promete. A satisfação esperada é menor, a raiva não desaparece com a retaliação e o ciclo se mantém aberto. E enquanto você planeja, revisa, aguarda e imagina, o outro provavelmente já seguiu em frente. A pergunta que fica não é: como eu me vingo? A pergunta mais difícil e libertadora é: como eu retomo o controle da minha própria mente sem precisar que o outro pague para eu poder respirar? Porque esse é o tipo de poder que nenhuma vingança consegue dar. É o tipo que só vem de dentro. Por hoje é só. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like no vídeo e até a próxima.